Glória a Jesus. Eu convido os nossos amados irmãos para abrirem as vossas Bíblias no texto. Glória a Deus. Vou pedir a ajuda do nosso irmão tecladista também, fica à vontade. Quiser nos ajudar, agradeço. Meus amados, o texto que foi lido, glória a Deus, Eclesiastes 7, Eclesiastes capítulo 7, versículos de 10 a 18. Eclesiastes capítulo 7, versículos de 10 a 18. Quem já achou, diga amém. Vamos ler a gloriosa palavra do Senhor. Nunca digas, porque os dias passados foram melhores do que estes, porque nunca com sabedoria isso perguntarias. Tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveito os que veem o sol. Porque a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro. Mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? No dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera, porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Tudo isso vimos nos dias da minha vaidade. Há um justo que perece na sua justiça, e há um ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruiria a ti mesmo. Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias fora do seu tempo. Bom é que retenha isto, e também disso não retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isto. Amém? Onde você está? Curve a sua cabeça. Deus Santo maravilhoso, Senhor, eis aí a tua palavra. Fala conosco, Espírito Santo, nos orienta, nos ajuda, nos ensina, meu Pai. Assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados, se eu fosse dar um título a essa mensagem, eu daria um título: 10 lições sobre como viver melhor. A Bíblia, ela é cheia de lições, não só espirituais, lições para o porvir, mas também lições para o nosso dia a dia. Coisas que nós podemos fazer para ter uma vida mais serena, mais tranquila, uma vida mais calma, vamos assim dizer. E esse texto que nós lemos de Eclesiastes 7, de 10 a 18, ele está cheio de lições preciosas, valiosas, e eu até digo, cada versículo desse, por si só, já daria uma mensagem. Cada versículo desse, por si só, daria uma mensagem. Mas nós vamos entender esses 10 versículos, ver o seu contexto e as aplicações práticas que nós podemos trazer para a nossa vida, porque tem coisas muito simples que nós deixamos de fazer, e por isso a gente não tem às vezes uma vida mais tranquila. No versículo de número 10, não é? Nós já temos a nossa primeira lição. E a primeira lição seria: nunca diga que antigamente era melhor do que hoje. Nunca diga que antigamente era melhor do que hoje. Porque a primeira coisa que nós vemos é que, se alguém vive se queixando disso, é porque ele já adquiriu uma característica de murmurador. Pessoa que vive dizendo: antigamente era melhor, antigamente não era assim, não é? No meu tempo, no tempo do meu pai, no tempo de fulano, no tempo de cicrano era melhor. E eu já tenho dito isso, eu já falei isso aqui algumas vezes. Essa expressão antigamente não era melhor, antigamente era melhor, ou não é? No meu tempo era melhor. Essa é uma expressão tão antiga, que veja que o próprio livro de Eclesiastes já traz para nós. Ou seja, era um costume que as pessoas tinham de dizer: no meu tempo, na minha infância, no meu passado, não é?
eu vivi uma vida melhor. E o que a Bíblia nos ensina é que, na verdade, cada dia, cada época, cada fase da nossa vida, ela verdadeiramente vai trazer coisas boas e coisas ruins. Por isso que, se a gente ficar olhando para o passado todo o tempo, a gente deixa de olhar para o presente e ver o presente de Deus, que é o hoje. Observe que nós chamamos o hoje e o agora de presente, porque se nós estamos vivos, já recebemos, portanto, um presente da parte de Deus, já é uma dádiva da parte de Deus. Portanto, cada dia pode trazer e trará suas coisas boas, suas coisas mais. Por exemplo, se eu for olhar para o meu tempo de juventude, lá na minha juventude talvez eu tivesse mais força, mais vigor físico, mas certamente na minha juventude eu não teria o conhecimento, não teria a sabedoria, não teria a experiência com Deus que eu tenho hoje. Então, se eu perdi em vigor, eu ganhei em conhecimento. Portanto, cada tempo, cada época tem as suas coisas boas e tem as suas coisas ruins. Não é à toa que o jovem, quando está na casa do seu pai, com seus 17, 18 anos, ele fica dizendo: eu não vejo a hora de sair de casa. É ou não é? Eu não vejo a hora de sair de casa. E quando o jovem sai de casa, ele diz: eu queria voltar para a casa do meu pai, não é? Ou seja, todo o tempo a gente procura reclamar da vida, se queixar, mas a verdade, meus amados irmãos, é que no passado aconteceram coisas boas e aconteceram coisas ruins. No presente, do mesmo jeito, nós viveremos coisas maravilhosas, extraordinárias da parte de Deus, e às vezes passaremos por um momento difícil. Por isso que o sábio Salomão, escrevendo Eclesiastes, ele diz: olha, não fica repetindo essas coisas, não fica dizendo que os dias passados foram melhores do que estes, porque, olha, com sabedoria, realmente você não diria isso, não faria esse tipo de pergunta, se você tivesse um pouco de sabedoria, um pouco de graça da parte de Deus. Então, quando nós passamos a entender, eis aí a primeira lição: nunca diga que antigamente era melhor que hoje, porque antigamente havia seus problemas, hoje também. Às vezes eu vejo irmãos, reclamando até nas redes sociais: antigamente os cultos eram de um jeito, hoje os cultos são de hoje os cultos são diferentes, tem isso, tem aquilo. Mas nós sabemos que o tempo, meus amados irmãos, ele avança, ele muda, as coisas vão mudando, e nós precisamos, na verdade, tirar o que há de bom em cada uma das coisas. Olha, houve um tempo na igreja que nem microfone a gente tinha, houve um tempo que nem bateria a gente tinha, que nem instrumento musical a gente tinha, não é? Nem lâmpada elétrica a gente tinha, era na luz do candeeiro. E há quem diga, talvez, ao entrar na igreja como essa, e reclama: essa igreja é muito clara, tem muita luz, era bom quando era uma vela acesa, não é? Porque para reclamar não falta, não é? Sempre tem alguém que reclame. Antigamente aqui era ventilador, hoje é ar-condicionado, dá para dar um glória? Glória a Deus. Por quê? Porque as coisas vão mudando, vão evoluindo. Hoje a gente está aí com bancos de madeira, e logo em breve vamos estar com banco acolchoado. Dá para dar um glória a Jesus? Porque as coisas vão avançando, as coisas vão melhorando, não é? Então todos os seus tempos, todos os seus momentos tem coisas boas e coisas ruins. E se a gente não parar para ver isso, para ver essas coisas, a gente acaba só enxergando o ruim da vida. A segunda lição que nós vamos tirar, portanto, meus amados irmãos, está aí no versículo 11, que diz que a sabedoria, ela nos ensina a valorizar as pequenas coisas. A sabedoria, ela nos ensina a valorizar as pequenas coisas, até mesmo um pôr do sol. Já imaginou? Você chega no final de tarde e pode ver o sol se pôr. Quantos, por um problema na visão, por exemplo, não tem o privilégio de ver o sol nascer, de ver o sol se pôr, de olhar para o céu e ver as nuvens? E nós podemos fazer isso. Eu estava lembrando do irmão João,
lá de Mandacaru, ele perdeu a sua visão. E uma vez eu conversando com ele, ele me disse: como eu tenho saudade da época que eu podia ver as nuvens, ver o céu, ver as estrelas, olhar um sorriso no rosto de alguém. Não é? Então, meus amados irmãos, se nós temos este privilégio hoje, dê um glória a Deus por isso. Muitos são os irmãos, por exemplo, que não têm mais o sentido do olfato. Ele não tem mais a capacidade de sentir o cheiro de um perfume. Eu não lembro, o irmão estava me falando um dia desse que ele tem exatamente esse problema. Ele perdeu a capacidade olfativa. Djalma, não foi? O próprio irmão Djalma contou no testemunho dele. Então, quando nós passamos a olhar as pequenas coisas que Deus coloca na nossa vida, a gente começa a valorizar e dar valor àquilo que Deus já deu para nós. Glória a Jesus. Quantos queriam poder andar com liberdade e não podem, hoje estão presos em uma cadeira de rodas. Então, se você pode andar, se você pode falar, se você vê as coisas, se você sente o perfume de uma rosa, se você pode comer uma boa comida, tudo isso, meus amados irmãos, é razão para você dar glória a Deus. Glória a Jesus. Portanto, seja grato pela comida, pelo ar, pela roupa, pelo sabonete, pela água que você tem para tomar banho. Quando nós vemos aquelas cenas ali na Venezuela, o que aquele povo está passando, eu vi uma foto, meu irmão, minha irmã, de uma criança chorando de felicidade, porque recebeu um pão com margarina para comer. Observe, e quantas vezes nós temos pão em casa que acaba mofando, estragando e a gente joga fora. Então nós temos sim muito que agradecer a Deus, ainda que nós tenhamos as nossas pequenas lutas, as nossas pequenas dificuldades, nós temos que aprender a ser grato a Deus pelas pequenas coisas, por aquilo que Deus nos dá todos os dias, pelo pão nosso de cada dia. Porque senão, se a gente não aprende a ser grato agora, nós daremos conta dessas coisas quando elas começarem a nos faltar. A terceira lição que nós podemos tirar, meus amados irmãos, e esta no versículo 12, é que a sabedoria dá vida ao seu possuidor. A sabedoria dá vida ao seu possuidor. Glória a Deus. O texto fala que a sabedoria serve como sombra, como também de sombra serve o próprio dinheiro. Mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. E o que é a sabedoria? Sabedoria nada mais é do que o conhecimento para praticar as coisas, para fazer o que é certo. É o saber fazer. Sabedoria é o saber fazer. É o que hoje os técnicos chamam de habilidade, é a competência para fazer alguma coisa. Então, quando nós temos a sabedoria de não só ser ouvintes da palavra, mas praticantes dela, e quando Jesus fala isso, Ele está nos convocando a viver uma vida com sabedoria, é saber que quando nós passamos a viver a sabedoria da palavra de Deus, nós passamos a ter mais qualidade de vida. Então, meus amados, não é só uma questão de crer para ser salvo. Não, vou crer na Bíblia para ser salvo, amém, isso é extraordinário, é a coisa mais importante, a crença para a salvação. Mas eu quero que você entenda que a Bíblia não é só uma questão de salvação, ela vai além, é começar a viver o céu agora, aqui, já. Quando a gente passa a viver a Bíblia, o céu vem até nós. Não é preciso simplesmente que nós morramos, mas a gente começa a experimentar o céu nas nossas vidas. Quando nós passamos, portanto, a viver a palavra, andar na palavra, a entender que a palavra ela vai nos preservar, vai nos ajudar em todas as áreas. Então, meus amados irmãos, nesta terceira lição,
A sabedoria que está na palavra de Deus, ela dá vida ao seu possuidor. Já no versículo 13, que diz: atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? A palavra de sabedoria nesse versículo 13 é que nem todas as coisas podem ser mudadas. Nem todas as coisas podem ser mudadas. E aí, irmão Ronaldo, o que é que eu vou fazer? E aqui nós vamos encontrar duas figuras: a figura do conformado e a figura do conformista. O crente, ele deve ser conformado com o que tem, mas ele não deve ser conformista. E tem uma diferença, irmão Ronaldo? Tem. Vamos lá, vamos tentar entender isso. Primeiro, algumas pessoas, elas limitam a sua própria felicidade pelas coisas que elas não podem mudar. Como assim, irmão Ronaldo? Por exemplo, vou dar um exemplo bem direto, bem prático. Um cego diria: ah, se eu enxergasse, eu seria feliz. Eu pergunto, ele pode mudar a sua cegueira? Não. Então, como ele não pode mudar, porque ele nasceu cego, por exemplo, ele não deve condicionar o seu estado de alegria por causa de uma deficiência que ele tem. E eu estou dando esse exemplo aqui do deficiente visual, meus amados irmãos, mas quando a gente vai ver na prática, os deficientes visuais são pessoas extremamente alegres e extrovertidas, alegres, felizes, porque elas entenderam isso. Elas entenderam que não é a sua limitação visual a condição para a sua felicidade. É claro que nós sabemos que é uma vida difícil, claro, não ter a visão, mas Deus é tão bom que compensa do outros lados. Dá um tato. O deficiente visual, ele tem um tato que você que pode ver, não tem. Quando eu dava aula ali no Instituto dos Cegos, lá a gente tinha o curso de braille, e ali eu passava a mão para tentar ler como eles liam, e para mim era tudo a mesma coisa. Eu não conseguia fazer distinção entre um ponto e outro. Para mim era como se estivesse passando a mão numa parede caspenta, não sentia diferença nenhuma. Mas ele não, cada pontinho daquele ele tem uma sensibilidade diferente. Por quê? Porque ele entendeu que a sua felicidade não depende da sua visão, daquilo que está faltando, mas daquilo que ele tem. Porque quem poderá endireitar o que Deus fez torto? Deus às vezes permite certas coisas, e a gente fica tentando endireitar, não é? E não consegue. Então, meus amados irmãos, talvez alguém que tenha uma certa dificuldade financeira muito grande, diga assim: ah, se eu fosse rico, eu seria feliz. E às vezes ele não alcança a riqueza. Então, se ele não alcançar a riqueza, ele vai passar uma vida inteira de infelicidade, de martírio, não é? Então, meus amados, vamos começar a mudar a nossa mente, a entender o propósito de certas coisas e começar a viver, não é, de uma forma diferente. Às vezes, por exemplo, não é? Pena que Érica não está aqui agora, mas ela está fazendo agora faculdade de Direito, né? Ela começou essa semana, é por isso que ela não está vindo nas terças-feiras. Mas às vezes tem aquela discussão clássica, né? A mulher diz assim: ah, meu marido não muda. E o marido diz: ah, minha mulher não muda. E coloca a sua felicidade por causa daquilo, né? Às vezes a gente participa desses eventos, esses encontros de casais, essas coisas todas, e percebe nas falas, né, dos casais. Às vezes a gente está aconselhando alguém, e a mulher diz assim: ah, pastor, eu já falei para meu marido, eu falo a vida toda para ele tirar a toalha de cima da cama, mas ele não aprende. Por isso que eu não sou feliz, pastor, porque eu não aguento ver aquela toalha em cima da cama. Aí eu disse: ó, irmã, quem poderá endireitar o que Deus fez torto? Não é? Não condicione sua felicidade a isso não, minha filha. Não é?
Ah, pastor, a minha mulher toda vez bota sal demais na comida, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, não é? Aí eu pergunto, quem poderá endireitar o que Deus fez torto? Às vezes tem coisa que não dá para mudar, no marido, na mulher. Você fala 5 anos, 10 anos, 15 anos, não muda. Às vezes tem coisa que é o jeito da pessoa. Às vezes a pessoa não quer mudar também, claro. E às vezes a pessoa simplesmente não consegue mudar porque tem coisa da personalidade. Aí você não pode colocar a sua felicidade por causa disso. Limitar a sua felicidade por causa de um feijão salgado. Limitar a sua felicidade por causa de uma toalha. Bom que ajeite, não é? Bom que a comida seja no ponto. Mas tem coisas, meus amados irmãos, que para a gente viver melhor, a gente precisa até mesmo relevar. Senão a gente se entristece, se estressa, no final morre cedo, não é? E aí o marido vai casar com outro. E adentrou de quê? E o contrário também é verdade, não é? Agora voltando à questão do conformado e do conformista. O conformado, meus amados irmãos, aceita a situação. O crente, ele é conformado, ele aceita a situação. E muitas vezes ele vai buscar uma solução para aquele problema. Às vezes é só uma conversa. Às vezes é só uma conversa do casal que poderia resolver um problema como esse. Mas não uma conversa gritando um com o outro, debatendo um com o outro, porque o cabo fica com raiva. Pronto, agora se eu deixava a toalha, agora eu vou deixar a toalha, a meia, aí fica aquela revolta, né? Aí a outra diz, pronto, se eu botava sal, agora eu vou botar pimenta. E aí fica aquela briga, e no final não se resolve nada. Aconselhamento pastoral é muito interessante, né? Porque se a gente deixar, vira uma rinha de galo, né? Claro que todo mundo tem algo para falar do outro, isso é normal. Qual o esposo que não vai ter algo para dizer da esposa, né? E vice-versa. Porque ninguém atende à necessidade do outro 100%. Somos pessoas diferentes. Conformado, meus amados irmãos, ele aceita a situação e busca uma solução. E o conformista, ele aceita a situação e se entrega, desiste. Seja conformado, mas não conformista. Olha, vou dar um exemplo prático. Eu tive um problema muito sério com vizinhos barulhentos. Vizinhos muito barulhentos. Espero que eles não assistam esse vídeo no YouTube, não é? Mas tão barulhento que eu fiz de tudo para resolver. Chamei polícia, não resolveu. Chamei semana, não resolveu. Aí eu disse, rapaz, eu tenho 2 opções. Ou eu vou viver a vida toda com esse pessoal fazendo barulho aqui, e é aquelas músicas da pior que existe, os bregos, forró, os funk, dos mais pornofônicos que existem. Eu digo, rapaz, ou eu vou sair daqui, vou sair dessa casa. Sabe o que foi que eu fiz? Vou me mudar. Domingo agora, esse final de semana, eu vou passar o final de semana fazendo a minha mudança. Por quê? Porque se Deus não endireitar eles, não sou eu que vou endireitar. Então é melhor me afastar. Dê uma solução para o meu problema, não é? Os incomodados é que se retire. E eu estava muito incomodado. Porque não é só pela música, também é pelo horário, irmãos. Sabe o que é você começar um negócio de 9 da manhã e música alta até 5 da manhã do outro dia, não é? E fazendo isso quase todos os dias. Como é que a pessoa dorme? Como é que a pessoa ora desse jeito? Não é verdade? Com todo tempo aquela música cantando no pé do ouvido. Música da Jéssica lá. É Jéssica, é? Jennifer, pronto. Direto. Tem que aguente, homem. Tem irmão aí que tá sabendo, né? Queima, Jesus. Quinta lição. Versículo 14.
Irmã Jéssica ali ficou preocupada, né? Quinta lição, versículo 14. No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera, porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Então, a quinta lição é: aproveite a boa fase e aprenda com a adversidade. Aproveite a boa fase e aprenda com a adversidade. Olha, meus amados irmãos, tem época na vida que a gente está numa boa fase, tem dinheiro no bolso, né? As condições melhoram, tá certo? E aí nesses momentos, vamos viver aproveitando esses momentos, esses bons momentos da vida, né? Sobrou mais um dinheirinho, glória a Deus, né? Aproveite esses momentos bons da vida. Por quê? Porque nem todos a época da sua vida vai ser tempo de bonança. Haverão tempos difíceis também. E nos momentos tristes da vida, o que é que nós vamos fazer? Vamos morrer, se acabar, se entregar? Não. Vamos tirar as lições. O que é que eu posso aprender com isso? Tem uma frase que eu gosto muito: se a vida te dá um limão, faça uma limonada, não é? A vida te deu um limão azedo, rapaz, eu vou fazer uma limonada com isso. Porque muitas vezes é nos momentos de dificuldade, de mais adversidade, que aparecem as grandes ideias, que você é obrigado a lutar mais, que você é obrigado a pensar mais, não é? E isso causa muitas vezes revoluções. Eu estava lendo um livro chamado Milionários Instantâneos. Milionários Instantâneos. E esse livro ele conta algumas histórias de pessoas que ficaram ricas assim do dia para a noite. E é interessante que em quase todos os casos as pessoas entravam em situações desesperadoras. E aí, por causa daquela situação tão difícil, tão desesperadora, a pessoa não se entregava, e dali tinha uma boa ideia. E aquela boa ideia, não é, acabava virando assim uma forma de ele ganhar muito dinheiro. Então, se a vida te dá um limão, faça uma limonada. O versículo 15 fala sobre um justo que perece na sua justiça e um ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Portanto, a sexta lição é: no mundo ocorrerão injustiças. Procure compreender o propósito de Deus com as coisas. Oi, irmão Ronaldo, o mundo é injusto? É ou não é? É. O mundo tem justiça? Tem. Pode ter certeza. Falo isso também como advogado. Às vezes a gente luta por uma causa e vem às vezes uma sentença que é injusta mesmo. E graças a Deus que tem um recurso, graças a Deus que tem um segundo grau, para a gente tentar revisar essa decisão. Mas no nosso dia, na nossa vida, nem sempre a gente tem essa segunda chance, essa segunda oportunidade de revisar a injustiça que acontece conosco. Se a gente for falar de injustiça, por exemplo, a maior injustiça foi a morte de Cristo. Ora, um homem perfeito, justo, que nunca pecou, foi açoitado, condenado e morto colocado entre dois ladrões, entre dois bandidos. Que injustiça maior do que essa? A morte de Cristo. Não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque destruirias a ti mesmo. A sétima lição é: não queira ser certinho demais para não acabar se prejudicando. Às vezes, meus amados irmãos, a gente quer ser o super crente. A gente quer ser tão crente, que a gente acaba se prejudicando. Tem gente que quer ser mais crente do que Jesus, sabia? Tem gente que quer ser mais crente do que Jesus e bota defeito em Jesus, não é? Chega uma hora que Deus fala para Samuel: até quando você vai ficar lutando por esse homem, se eu já reprovei esse homem, se eu não quero mais conversa com o rei Saul?
Ou seja, o profeta queria ser melhor do que Deus, quer ser certo demais. Na Bíblia nós temos outros casos, né? O próprio caso de Urias. Urias foi querer ser certo demais e pagou com a própria vida. O rei chamou o homem, vá ficar com sua mulher, vá ficar lá. Aí Urias, não rapaz, né? Eu vou ficar ali com os homens, com os soldados. Podia não ter morrido, porque quis ser certo demais. Mas vamos dar alguns outros exemplos. É claro que Deus tem um propósito em todas as coisas, meus irmãos. Eu vou trazer um exemplo meu, mais prático, do dia a dia. Logo quando eu me converti, lá na primeira igreja batista lá de Patos, houve um acampamento de jovens. E eu, jovem, 15 anos de idade. E tinha aquele acampamento de jovens, os irmãos sabem que acampamento de jovens tem aquelas brincadeiras, não é? Às vezes de noite, algum chega ali, faz uma brincadeira, joga uma sandália, o cara está dormindo. Outro mela o outro de pasta, né? Aquelas brincadeiras de jovem, acontece. E ali, meus amados irmãos, eu estava naquele acampamento, deitado, tentando dormir, e aquela algazarra, aquelas brincadeiras. Aí eu ali, super crente, novo convertido, me levantei no meio da noite, a luz toda apagada, e gritei assim: olhe, se fosse para estar no carnaval, eu não tinha me convertido não. Se fosse para estar no carnaval, eu tinha ficado lá na festa, não tinha vindo aqui para o retiro não. Ou seja, quis ser o super crente, né? Repreendendo já todo mundo ali em nome de Jesus, não é? Mas veja, era um momento de brincadeira, de descontração, né? Com os jovens. E ali eu passei do ponto. Eu quis ser demasiadamente justo, quis ser demasiadamente sábio, quis ser mais certo do que todo mundo. E eu lembro até na época que o pastor chegou assim, me chamou do lado assim, disse: Ronaldo, pegue leve, é um momento de descontração, nós estamos num acampamento, não é? Menos. E ali eu fui entendendo essas coisas. Às vezes, meus amados irmãos, por exemplo, tem pessoas que não faltam um único culto. E irmão Ronaldo, de faltar culto é ruim? Vamos entender. Às vezes a pessoa se envolve tanto com o trabalho da igreja, tanto com o trabalho da igreja, tanto com o trabalho da igreja, que acaba esquecendo da própria família. Eu estava conversando com um filho de pastor, e ele me disse uma frase assim que eu fiquei muito pensativo. Ele disse: eu não lembro o dia que meu pai me levou para sair. Eu não lembro o dia que meu pai me levou nem para uma bica, nem para uma praça, porque todo o tempo ele estava envolvido com as coisas da igreja. Ou seja, é querer ser demasiadamente justo, é querer ser demasiadamente sábio. Olha, irmãos, vai ter final de semana que eu vou dizer: irmãos, eu vou ali com a família, viu? Vou dar um passeio. Terça-feira a gente se encontra. Porque a minha família tem essa necessidade, como a família de qualquer pessoa tem. Então não é porque você, eita, faltei um culto agora, pronto, vou para o inferno. Não, você está cultuando também em casa. Mas tem gente que pensa assim, sabia? E eu não estou incentivando você a faltar culto, não é isso. Eu estou dizendo que você tem que equilibrar as coisas na sua vida. Porque a vida ela é como uma balança, ó. Se você desequilibrar, a coisa desanda. A coisa desanda, então é preciso a gente dosar as coisas. Meus amados, então a gente passa a entender que às vezes nós perdemos os melhores momentos da nossa vida. Às vezes nós não vemos os nossos filhos crescerem. Às vezes nós empurramos os nossos filhos para o mundo, porque eles dizem assim: eu não consigo ser feliz desse jeito, eu não tenho a presença do meu pai. Conheço muitos filhos de pastores que estão presos, muitos filhos de irmãs dirigentes de ciclo de oração que estão na cadeia. Por quê? Porque os pais deram tanto tempo para a igreja e não tiveram um minuto de momento
com os filhos, querendo ser demasiadamente justo. Então a gente tem que equilibrar essas coisas. Passar a entender também, meus amados irmãos, que as pessoas também podem falhar, cometer equívocos. E se a gente ficar nesse perfeccionismo do julgamento, a gente muitas vezes afasta até as pessoas boas de perto da gente. Que a gente quer ser crente demais, certo demais, não é? Então, a Bíblia, por exemplo, ela não nos proíbe julgar. A Bíblia manda julgar. Só que a Bíblia dá uma advertência. Ela diz assim: quer julgar, julgue, mas você vai ser julgado com o mesmo rigor, da mesma forma. Então o crente pode julgar, mas se você quer ser certo demais, com rigor demais, se prepare, porque quando você for julgado, vai ser da mesma maneira. Versículo 17, já estou terminando, 8ª lição. Se você não pode ser certo demais, também não queira ser errado demais. É o que diz o próximo versículo, versículo 17. É quando a pessoa vai para o outro extremo. É o chamado viver a vida adoidada. Agora eu vou viver minha vida adoidado. Vou ser demasiadamente ímpio. Vou sair com quantas mulheres eu puder. Vou para tantas festas que eu quiser. Vou beber o tanto que eu quiser. Vou farrar o tanto que eu quiser. A pessoa vai para outro extremo. E aí quando chega lá no outro extremo, as pessoas começam, não é, a antecipar os seus dias na terra, a abreviar os seus dias na terra. Ora, irmãos, por exemplo, nesses últimos dias nós vimos na TV algumas tragédias, pessoas que foram mortas nessas festas de carnaval. Quem vai para uma festa dessas sabe do risco que está correndo, de ser assaltado, de ser roubado, né, de se deparar com um drogado, de ser vítima de uma violência. Então quem se envolve com isso constantemente está produzindo, antecipando os seus dias de vida na terra. Se envolveu com coisa errada, com pessoas erradas. Então procure andar com as pessoas certas, porque quem anda com pessoas erradas provavelmente acaba caindo no mesmo erro. Versículo 18, estamos terminando. Aprenda a reter e praticar. Versículo 18 diz: bom é que retenha isto, e também disso não retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. Então, versículo 18: aprenda a reter, aprenda a observar a palavra, aprenda a praticar. Muitas vezes, meus amados irmãos, isso vai exigir de nós fé. Ora, dar dízimo da oferta, por exemplo, é um ato de fé. Isso significa que eu estou vivendo, significa que eu estou praticando a palavra. Quando eu perdoo alguém, mesmo eu tendo sido ofendido, é também um ato de fé. E eu estou com isso também praticando, vivendo a palavra. E aqui, meus amados irmãos, não se trata, não é, muitas vezes do valor que é dado ao dinheiro, não, mas se trata de uma questão de obediência à própria palavra, a dizer a Deus que você ama Ele mais do que a sua vida, mais do que o dinheiro que você ganha. Você é capaz de renunciar os seus próprios gostos, a sua própria vontade para perdoar alguém. Trata-se de colocar em Jesus a sua confiança. E para terminar, a 10ª lição: quem teme a Deus escapa de tudo isso. Quem vive a sabedoria escapa, tem livramento, vê o agir de Deus. Porque o crente fiel vai escapando, vai passando pela prova, vai dando glória a Deus, e as fases da vida a gente vai superando até chegar no céu. A gente pode olhar para trás e sorrir e dizer: valeu a pena, irmão Luiz Rodrigues, valeu a pena esse esforço todo. Olha onde estou, olha o que Deus fez comigo, olha o que Deus fez com a minha família. Esse sacrifício não foi em vão. Glória a Deus. Por isso, quem teme a Deus escapa de tudo isso. Glória a Jesus. Que o Senhor Deus aplique esta poderosa palavra em nosso coração e aprendamos cada uma dessas lições
a sermos mais humildes, a darmos um desconto, não é? E a também não queremos ser mais certos, nem mais errados do que todo mundo. Deus nos abençoe. Deixe o seu joinha e se inscreva no nosso canal AD Florestal.